A tríplice conversão. Santo Agostinho diz: o início de uma vida santa é a confissão das obras más. É por isso que o nosso fundador, iniciando com a idade de 24 anos, o novo salto no caminho da perfeição, sentia a necessidade de iniciar o seu programa de vida espiritual com estas palavras: Em nome do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sob o patrocínio de Maria Virgem, minha mãe, de seu santo esposo José, meu protetor, do anjo da guarda, de todos os anjos e santos que reinam felizes no céu, começo as minhas confissões, devendo a minha conversão proceder da convicção de minha nulidade. É necessário um sincero protesto de humildade em face de Deus e do mundo. Com grande vitória, qual grande vitória, se me bastasse o ânimo de combater de verdade as ridículas pretensões de amor próprio. Mas eu, sem perceber, já tenho traçado um plano geral de conduta, segundo o qual me encontrarei no caminho da perfeição. Seguindo este plano, me encontrarei no caminho da perfeição. Poderá causar admiração a alguém que o Marelo, com a idade de 24 anos, na vigília da ordenação sacerdotal, sinta ainda a necessidade de converter-se. Mas a admiração não terá mais razão de ser quando se considerar atentamente aquilo que ele escreveria um ano depois, na ocasião dos santos exercícios espirituais. Aquilo que desejamos aos outros, por que não fazê-lo em nós? Ó Senhor, ajudai-nos a dar este primeiro passo que nos introduzirá de uma vez no caminho da perfeição, do qual somente passamos rente e nunca entramos resolutamente. Sim, qualquer que seja o estado presente de nossa consciência, nós temos urgentíssima necessidade de mudar de vida. De fato, os mestres de vida espiritual ensinam que no caminho da perfeição existem 3 conversões a operar. A primeira é aquela pela qual a alma passa do estado de pecado mortal, se por desgraça ela caiu, ao estado de justificação por meio de primeira graça santificante. Mas a graça primeira e a purificação do pecado mortal constituem apenas o primeiro grau de vida espiritual. Do primeiro, portanto, deveremos passar para o segundo, que consiste em servir fielmente ao Senhor com a fuga do pecado venial e a prática das virtudes cristãs. Esta passagem se fará mediante uma segunda conversão, que marcará um maior desprendimento das criaturas e uma aplicação mais constante ao cumprimento da vontade de Deus. Do segundo se deverá passar finalmente ao terceiro grau, que consiste em uma perfeita uniformidade à divina vontade, a ponto de poder dizer com toda a verdade: é boa coisa para mim aderir a Deus. Faço sempre aquilo que lhe agrada. A esta terceira passagem corresponderá, portanto, uma terceira conversão, a qual fará com que o homem se destaque não só das criaturas, mas também de si mesmo, para amar a Deus somente e unir-se sempre mais intimamente a Ele. Ora, uma vez que este desapego de si mesmo e esta adesão do coração a Deus podem impelir sempre mais adiante, eis que vem a ser luminosamente clara e justificada a afirmação de Dom Marelo, ou seja, qualquer que seja o estado presente de nossa consciência, temos urgentíssima necessidade de mudar de vida. Quando se apresentavam a nosso Senhor Jesus Cristo os pobres pecadores, ele misericordiosamente cancelava seus pecados, infundindo em suas almas a graça santificante. Aqueles, porém, que tensionavam fazer-se seus discípulos, impunha uma condição essencial, ou seja, o desprendimento dos bens da terra, mediante a renúncia a tudo quanto possuía. Quem não renuncia a tudo aquilo que possui, não poderá ser meu discípulo. Mas a quem queira segui-lo verdadeiramente no caminho da perfeição, que é o caminho do céu, Jesus acrescentava ainda renegar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo e siga-me. São Gregório Magno, comentando estes 2 preceitos do Senhor,
diz justamente: talvez não seja tão fácil para o homem renunciar às suas coisas, mas é muito difícil renunciar a si mesmo. O padre Lallemand, deixando de falar da primeira conversão, que é própria dos grandes pecadores, assim se exprime a respeito das outras duas. Acontecem ordinariamente duas conversões na maior parte dos santos e dos religiosos que se tornam perfeitos. Uma pela qual se consagram ao serviço de Deus, outra pela qual se dão inteiramente à perfeição. Isso se verificou nos apóstolos quando nosso Senhor os chamou, e depois quando lhes mandou o Espírito Santo. Assim também em Santa Teresa, no meu confessor, o Padre Alvarez e em muitos outros. Esta última conversão, porém, não acontece em todas as almas religiosas, e é por culpa delas. Muito oportunamente, por isso, Monsenhor Marelo, assim referido São José Marelo, nos convida a nos dedicarmos à perfeição com estas sábias palavras. Aprendamos a nos desprender inteiramente de nós mesmos, dos nossos gostos, da nossa vontade, do nosso juízo. Em todas as nossas ações, não visemos senão fazer o mais perfeitamente possível a santa vontade de Deus. E porque não se pode alcançar isso sem uma mudança radical nas nossas disposições habituais, ele continua: esforça-te em ser aquilo que não és e em não ser aquilo que és. Recordando a este propósito a maravilhosa conversão de São Paulo, ele exortava ainda: resolvamos também nós convertermos-nos com uma conversão sincera e total como aquela de São Paulo, e peçamo-lo ao Senhor. Se ele não nos fizer estrebuchar no chão, como fez com Saulo, haverá todavia muitas prostrações a realizar em nosso coração, no qual existem ainda muitas lacunas, muitas partes não ocupadas pelo Senhor, porque ainda sob o domínio das nossas paixões. Roguemos, pois, insistentemente a Jesus, que venha a Ele mesmo operar em nós esta total conversão, dirigindo-lhe as palavras de São Paulo: Senhor, que quereis que eu faça? E aquelas do pequeno Samuel: falai, ó Senhor, eu estou pronto para escutar a vossa voz.